Bom, pode contar a minha? Sei que não. Eu vou contar. Eu não sei se vocês lembram. Não sei se você lembra, Marquinhos. Não sei se você lembra também. Mas se eu não me engano, eu contei essa história no podcast. Lá no Depois da Meia-Noite, quando a gente tava fazendo. E eu não lembro quem lembra dessa história ou não. Eu sei que pouca gente assistiu, né? Então, eu vou estar contando aqui pra vocês, galera. É uma história que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Se vocês lembrar, vocês falam. Eu tava na casa da minha avó, antigamente eu morava com ela. E, se eu não me engano, eu morei com ela na fase ali dos 7, 8 anos, 9, 10, por aí. Nessa faixa eu morei com ela. Quando eu era mais novo ali, eu e o Natan, a gente morava junto, morava lá, né? A gente brincava muito à noite, mano. Tipo, cerca de 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. Sempre, mano, sempre a gente fazia muita bagunça, muito barulho. Os vizinhos às vezes reclamavam, que a gente era molecão, ficava brincando, mano, brincando. Aí os vizinhos começavam a reclamar, minha avó brigava com nós, falou, para com isso daí, os vizinhos estão reclamando, tudo. Minha avó sempre falava, cara, pra gente parar, para. Aí um dia ela começou a falar assim, para, senão minha mãe ia vir atrás de vocês, hein? Nossa, eu lembrei isso aí. Lembrou? Lembrei. E, mano... É a do quadro do lá? Quadro, cara. Ah, pô, continuar. Nossa senhora, só de lembrar daquele quadro, ainda bem que não tá mais lá, cara. Ainda bem que não tá mais lá. Não sei nem o que aconteceu com aquele quadro. Minha avó, galera, já faleceu hoje, né? Mas isso é anos atrás. Ela falou assim, ó, para, senão minha mãe vai vir atrás de vocês. E ela tinha um quadro antigo, aqueles quadros antigos, sabe? Que era meio que oval o quadro, tinha uma moldura muito estranha, muito estranha. E a foto dos dois era meio que branco e preto esverdeado. Isso aí, mano. Arrepia, isso é louco. Cara, eu já até lembrei de uma história agora. Eu ia contar uma, agora eu lembrei de outra. Mas mano, vai. e tipo assim, a foto dela e do marido, né? Ou se eu olhava pra aquilo lá, dava arrepio, mano. Dava arrepio. E eles foram velados na sala onde tava o quadro. Porque antigamente era na casa que fazia isso, né? Não levava pro lugar. Cemitério nem nada assim, né? Antes do cemitério tem um lugar. O velório, isso, Não velório. tinha, o velório era dentro de casa. Então ali na sala, onde tinha o quadro, foi onde ela foi velada. Então, tipo, ela falava aquilo pra mim, eu arrepiava inteiro. Na hora que eu olhava aquele quadro, parava. Eu e o Natan parava de fazer qualquer coisa. Foi quando, uma vez, a gente catou, começou de novo. A gente ia lá e brincava, zoava, quebrava tudo. E ela dormindo, os vizinhos reclamando. Uma vez, o Natan não tava em casa. O Natan tinha ido pra casa da minha mãe, tinha ficado final de semana com ela, eu tinha ficado na casa da minha avó. Sozinho. Tava eu e ela, no caso, né? E nisso eu lá assistindo TV à noite, tudo, aquele escuro. De repente eu ouço um barulho na cozinha. E esse é um barulho, mano, que tipo... é um barulho comum. É como se eu tivesse ouvido alguma coisa vinda de fora da casa. Não sei explicar, porque eu também não lembro direito o barulho que era. Só sei que eu catei e comecei a olhar pra janela. Eu olhei pra janela, mano, eu lembro até hoje, E a avó tava dormindo. Pensa assim, ó. Aqui é a cozinha, que é o último cômodo. Aí tem um corredor, tem um quarto. Aí tem um pedaço do corredor e o último quarto, que é onde minha avó tava dormindo. Eu tava assistindo televisão junto no quarto com ela. Então eu catei, olhei, coloquei o olho aqui assim, no corredor. E tinha uma janelinha, pequenininha assim. Bem pequenininha. Até hoje na casa tem. E eu vi a silhueta, mano. Uma silhueta. E tipo assim, era algo espectral. Porque não era corpo, não era pele. Era simplesmente uma coisa azul. Algo azul, entendeu? Azulado, uma coisa azulada. E metade dela tava olhando. E era a mulher do quadro. Era a mulher do quadro. Eu não sei se por conta de ser criança, aquilo começou a entrar na minha cabeça, eu ficar com medo. E minha cabeça viu aquilo, entendeu? Eu não sei se foi verdade. Porque, tipo assim, eu tô com 30 anos hoje. E isso não sai da minha cabeça, cara. Não sai da minha cabeça, tipo, há mais de 20 anos atrás. Então, eu acho que naquele dia eu vi o fantasma da mãe da minha avó. E ela tava olhando pra mim, tipo, pra botar, acho que a gente na linha, entendeu? Mano, daquele dia em diante, eu entrei pro quarto. Eu era pequeno, comecei a chorar. Comecei a chorar. Falei que nunca mais ia fazer nada que minha avó não quisesse que eu tivesse feito, né? Aí então eu peguei
Voltei, comecei a dormir, demorou muito pra mim dormir. Demorou muito, fiquei com aquele negócio na cabeça muito tempo, nos outros dias, então comecei a ficar do mesmo jeito. Até que um dia passou, eu e o Nathan voltou pra lá, tudo, a gente ficou tranquilo muito tempo, sem fazer bagunça, assim, só que assim, cara, foi uma experiência que meio que traumatizou assim uma parte, porque toda vez que eu chego lá, hoje ainda, eu chego naquele mesmo corredor e eu olho em direção daquela janelinha, eu lembro daquilo, daquela pessoa, tipo espectral ali, um ser espectral, azulado, olhando pra mim, mano. Tipo, é algo surreal, e só de falar já arrepio. É louco, velho. Oh, e aquele quadro, mano, eu olho pra aquele quadro lá, me dá uma coisa, mano, eu não sei o que tem, não sei se o espírito de algum jeito pode ter ficado ligado àquele quadro, mas eu acho muito mesmo, que eu vi o espírito naquele dia. Foi o primeiro contato, assim, com o espírito, foi aquele dia, mano. Foi algo surreal e deu muito medo mesmo. É louco. Então, você falando de quadro, eu lembrei de uma história que praticamente, eu acredito também que deve ter sido um dos primeiros contatos que eu tive, mano. Bom, galera, então a minha história, igual eu falei, quando o Lucas falou de quadro, eu lembrei, mano. Ó, antigamente, quando eu era bem pequeno também, bem criança, meus pais costumavam deixar eu na casa da minha tia, nas férias ali de vez em quando. Só que o problema é que minha tia, ela mora muito longe de onde a gente tá aqui agora. Eu já cheguei a comentar pra você achou até estranho o nome da cidade, Populina, lembra que eu falei pra você? Lembro. Não sei se quem tá assistindo aí, se você tá assistindo, galera, conhece, comenta aí. Populina é o nome da cidade. Então eu sempre ia pra lá nas férias ali e ia pra casa da minha tia. Só que na época era uma cidade, tipo, igual o Marquinho falou, era uma cidade pacata também, galera. Uma cidadezinha que parece que parou no tempo, entendeu? Tipo assim, as casas eram muito antigas, algumas eram feitas de bambu e barro, pra vocês terem noção. Nossa. Bambu e barro. Segurava entendeu? alguma coisa? Segurava, sim. Os postes eram aqueles postes antigos ainda, sabe? Como se fosse uma madeira. Tinha algumas luzes no poste que nem clareavam direito. É uma coisa muito antiga mesmo. E a casa da minha tia era uma casa bem grande, entendeu? Bem grande. E os móveis eram aqueles móveis antigos, os móveis ficavam rangindo sozinho. Os quadros também, mano, na parede. Era quadro muito antigo, muito estranho. Muitos daqueles oval que você falou, outros preto e branco. Outros era só tipo assim um papel colado, tá ligado? Era uma coisa muito sinistra. Só que uma coisa que mais me deixava com calafrios era o quarto dela. E tipo assim, todas as vezes, mano, de todos os anos que eu fui lá, eu nunca vi o quarto dela. E nem ela dormia no quarto dela. Ela falava que o quarto era muito abafado. Por isso ela não gostava de dormir lá e ela sempre dormia no quarto de hóspedes. Que no caso a casa tinha vários quartos de hóspedes. Tá, mas vamos lá. Certo dia acabou a energia do poste praticamente bem na onde a casa dela fica. Então a casa, aquele quarteirão ali dela praticamente ficou no breu total. Entendeu? Então, na noite eu tava sozinho na casa porque ela tinha saído para ir numa vizinha buscar uma vela, para ver se a vizinha tinha vela, né? Foi quando eu comecei a escutar um barulho de madeira, muito estranho, muito estranho. E eu até então meio querendo acreditar, achando que era vento. Então, é vento. Só que aí eu fui começar a seguir esse barulho. Foi quando eu vi que dava no quarto dela, esse quarto trancado, entendeu? E igual eu falei pra vocês, eu escutei ali o barulho. Só que realmente o quarto estava trancado, fechado. Até que eu chamei ela, gritei ela, tudo, ela voltou e eu expliquei pra ela, ó, tia, o quarto tal, tava fazendo barulho lá dentro, só que eu tava sozinho em casa. Aí ela falou a seguinte coisa pra mim, não se aproxime desse quarto, ele está quieto, então deixa ele lá. Mano, galera, nossa, arrepia, velho. Galera, tipo assim, eu já, igual eu falei pra vocês, sempre que eu passava próximo àquele quarto ali, porque tipo assim, o quarto era acesso praticamente, você já andava na casa, você passava perto do quarto. Então sempre que eu passava perto daquele quarto, eu sentia, mano, que parecia que tinha algo lá dentro, entendeu? Parecia que ao mesmo tempo tinha alguma coisa me observando. Tem a fechadura, aquela fechadura que era aquela chave mais grossa, Sim, que fica o buraco da fechadura, parecia, mano, que tinha alguma coisa olhando pra mim ali, entendeu? Você sentia.
Então, igual eu falei pra vocês, eu já tinha calafrio daquele quarto. Depois que ela me falou isso, tipo, eu fiquei pensando, ele quem? O que tá quieto lá dentro? Mano, eu não consegui tirar isso da cabeça. Você não perguntou pra ela? Não, eu não consegui perguntar. Meio que fiquei sem Ficou entender. com medo. Ô, lógico, velho, pelo amor de Isso Deus. você tinha quantos anos, mais ou menos? Há uns 7, 8 anos também, mano. Uns 8 anos, vai. 8 anos. Aí, então, beleza. Em tal noite, eu acordei com uma sede. Então, eu dormia em um quarto de hóspedes. E eu fui até a cozinha. E pra chegar na cozinha, você tem que passar por praticamente todos os quartos de hóspedes, incluindo o quarto dela, que sempre ficava trancado. Ela mesma falou que toda noite, antes dela dormir, ela conferia se aquele quarto estava trancado. Ela ia lá pra ver? Ela conferia, mano. Mas Foi por quando... quê? Medo de alguma coisa sair? Alguma coisa entrar? Então, tipo assim, eu acho que alguma coisa, era algum medo de alguma coisa sair. Porque até então ela não falava, mano, o porquê que aqui ela não dormia. Ela falava que o quarto era abafado. O quarto era abafado, por isso que ela não dormia lá. Só que depois que ela me falou aquilo, que ele tá lá quieto, então deixa ele lá. Então, mano, alguma coisa tinha lá dentro. Então, quando eu fui pra cozinha pra beber água, eu passei em frente àquele quarto e a porta tava entreaberta, sabe? Ela tava um pouco aberta. Ao mesmo quarto que era dela, que ela falou que toda noite trancava. E tava aberto? Tava entreaberto, tava só um vão aberto, entendeu? Só que tipo assim, só ela tem a chave do quarto. Se ela tranca toda noite, não tem como ninguém abrir. E quem abriu? E tipo assim, tava escuro. Exatamente, muito escuro. Então eu cheguei do corredor, eu vi a porta aberta. Então eu travei, falei, tipo, eu realmente nunca tinha visto aquela porta aberta. Nunca. Então eu comecei a olhar. Realmente lá no fundo, muito escuro, eu vi que tinha uma cama, entendeu? Uma cama antiga ali, não sei. E uma silhueta de uma pessoa, mano, olha. Uma silhueta de uma pessoa muito alta, certo? Corcunda. E tipo assim, os olhos dela brilhavam. Foi quando meio que eu entrei em si, eu me dei conta de que aquilo também tava olhando pra mim. Ô, louco. Entendeu? Eu tava olhando pra ele e ele tava olhando pra mim. Quando eu me dei conta de que ele tava olhando pra mim, eu travei. Sabe quando você não consegue se mover de medo? Eu fiquei travado, olhando pra aquilo e aquilo olhando pra mim. Então, mano, não tinha o que eu fazer, eu travei. Foi quando do nada, a porta simplesmente bateu, deu uma pancada na minha frente. Fechou. Mano, eu juro pra você, mano, tremeu praticamente a casa inteira. A pancada que deu. Foi quando minha avó acordou, eu corri pro quarto dela, né? Falei o que tinha acontecido, ela meio que ficou brava comigo ainda. Só que, tipo, eu não tinha culpa de nada. Então eu fiquei no quarto dela, tentando dormir. Ela até então não tinha falado nada pra mim. Aí fiquei tentando dormir, não conseguia. Só quando amanheceu, quando começou a ficar de dia, eu consegui dormir. Aí eu acordei, não lembro que hora, na parte da tarde ali, foi quando ela me chamou pra conversar. Então ela falou assim, ó, então, acredito que já tá na hora de você saber disso, mas esse quarto era do seu bisavô. No caso, o pai dela, né? Aí ela falou assim, seu bisavô, ele ficou doente durante um tempo atrás, antes dele falecer. Ele ficou muito doente de cama e ele ficou paralisado, entendeu? Então ele não fazia mais nada, ele estava paralisado. Só que momentos, alguns dias antes dele morrer mesmo, ele falou que a casa, mano, tinha vida. Tipo assim, ele falava muita coisa estranha. Uma delas, ele falou que a casa era viva, certo? No caso, o quarto era vivo. Ele chegou a comentar também que ele, tipo assim, ele falou assim, ó, ele sussurrava no meu ouvido, meu bisavô falando, no caso algum ser, não sei o que é. Uma coisa. Ele sussurrava no meu ouvido que eu não poderia sair daquele quarto, que se eu saísse daquele quarto, o quarto me traria de volta. E foi as palavras dele. Estranho. Então ele falava sempre que o quarto era vivo, Então, tipo assim, nos momentos finais dele ali, ele morreu. Minha tia tava lá, próxima. Foi quando, tipo assim, ele faleceu. No que ele faleceu, a porta simplesmente bateu, trancou e ninguém conseguia abrir. Então foi isso que eles colocaram na cabeça. Alguma coisa tem aqui dentro. Então foi depois disso, eles saíram do quarto
e ninguém mais dormiu lá, ninguém mais entrou. Então ela sempre manteve a porta trancada por conta disso. E ela falou que uma vez ela foi tentar realmente entrar nesse quarto e ela viu a mesma silhueta que eu descrevi para ela. Um velho, alto, praticamente corcunda, parado ao lado da cama. E ele sempre olhando para a cama. Quando a pessoa entra na visão dele, ele olha para a pessoa. Aquele olho brilhante trava a pessoa. Então, o que trava a pessoa? Paralisia. O bisavô morreu de paralisia. Ele tava parado, mano. Será que aquilo ficava tipo 24 horas olhando pra ele? E só ele via. Por isso ele ficava paralítico. Travou. Deus me livre, mano. O que será que tem lá, velho? Não sei até hoje, mano. Depois desse ocorrido, eu cheguei a falar pro meu pai. E meu pai já não gostava daquele lugar, daquela cidade. Então depois disso aí eu nunca mais voltei lá, mano. E era um lugar que eu sempre gostei de ir, mano. Esse lugar, assim, meio que afastado, gira muita lenda em cima, né? Eu não sei porquê, mano, mas é sempre assim, mano. Lugar afastado, lugar pequeno, onde as coisas antigas ficam presas ali, parece que a cidade não vai pra frente. Sempre tem, cara, sempre tem história de coisa ruim, coisa assombrosa em volta, eu não sei também, mano. Isso aí que você falou aí, mano, me lembrou muito a lenda da pisadeira. Pisadeira. Uma lenda urbana muito famosa aí. Não sei se tem a ver também, não sei, mas tipo assim, lembra. A pisadeira fala que você não pode comer antes de dormir, uma coisa assim. Aí ela vem e fica em cima de você. Em cima de você, meio que a paralisia do sono, né? Isso, no caso. só que a diferença é que esse ser ficava ao lado da cama. Ao lado. Tipo, e tipo assim, quem olhava pra ele, igual minha avó falou, minha avó ficou paralisada, minha tia ficou paralisada, meu bisavô travado lá. Tem alguma coisa lá. E eu, quando vi aquilo entre o vão da porta, também travei. Ainda bem que aquela, tipo assim, a porta se fechou, bateu, então cortou minha visão com ele. Então por isso que eu acho que eu consegui se mexer. Senão, não sei explicar pra você, mas... Mano, muito estranho. Até mano, hoje. eu não morava. Eu não morava numa casa assim. Eu juro pra você, falar pra você que até hoje eu não sei o que aconteceu com aquela casa. Não sei se tem alguém morando lá ainda, se minha família mora lá ainda. Eu cortei de contato com eles. Hoje seria interessante nós visitar lá, por conta do que nós faz hoje, né? E daqui da onde a gente tá, galera, até aquela cidade dá um total de 5 a 6 horas de viagem. É bastante. Daria pra a gente ir lá, só que a gente teria que preparar tipo uma viagem, né? Preparar uma viagem pra lá. Deixa no comentário aí, galera. Vocês querem que a gente vá lá investigar esse caso que o Yuri falou? E é algo surreal, cara. Surreal. Muito. É uma lenda muito... Sei lá, tipo, dá vontade de você ir pra você investigar, pra ver o que é, descobrir a verdade. Ao mesmo tempo é algo, tipo, muito assustador, né? Ainda mais pra você que viveu isso, né? Então, muito. Não dá pra explicar, velho, sabe? O negócio é muito louco. Bom, é isso aí, a história. Bom, até agora, galera, não chegou ninguém. Então... Os caras devem estar E o vídeo já deve estar muito grande também, mano. Eu achei que ia ficar até um vídeo curto. Sei lá. Mas vamos finalizar por aqui, galera. Se caso alguém chegar e tiver uma vontade, a gente faz outro vídeo também, não sei. Vamos ver o desenrolar daqui, beleza? Igual eu falei pra vocês, aqui é pra gente praticamente descansar, né? Então, vamos esquecer câmera por enquanto. A gente vem, tipo assim, gravando muito, né, mano? Tipo, sequência de gravação, a quaresma mesmo. Pra galera de casa, não parece, mas pra gente, cara, a gente investigando lenda de quaresma, indo atrás da lenda da quaresma, tipo, indo nas lendas, investigando, foi muita coisa, foi uma correria, galera, a gente tem noção, pra trazer essas lendas novas pra vocês aí, de quaresma. E, inclusive, agora, né, dar meio que um spoiler aí, tá vindo uma missão pra gente fazer, uma missão da própria seita, que é algo surreal. Tipo assim, nunca chegou nesse ponto, entendeu? E tá vindo agora uma missão. Eu não vou falar o que é, porque até então eu não tenho permissão pra falar. Mas quando eu tiver permissão pra falar, eu vou falar pra todo mundo aqui. Vocês têm que assistir o vídeo, galera. Vocês vão ver o que vai acontecer. Por isso que a gente tá aqui dando um tempo, a gente vai se preparar, tudo. Vamos descansar um pouco, porque o que tá pra vir aí é coisa grande. Então, porque pra gente se preparar, que nem os vídeos da quaresma, mano, é uma vez por ano. Então, a gente tem que pegar os relatos, tem que fazer os estudos. Não é uma assim, entrou quaresma, a gente vai lá e grava. Não é, mano. Dá muito trabalho, tem que pesquisar, tem que ir pra ver se acontece mesmo. Nossa, mano, é muita coisa envolvida a respeito dos vídeos da quaresma. Eu queria esse último que a gente foi aí,
Um dos últimos vídeos que a gente foi da quaresma aí do cemitério, mano, nossa, me desgastou demais. Demais. Cheguei em casa só querendo descansar, eu praticamente fiquei o outro dia inteiro descansando, galera. Aquele local também já desgasta, né? Já Ainda mais na desgasta. quaresma, cara. Nossa, é muito estranho, cara, muito estranho. Mas é isso daí, mano. Não, é isso aí. Vou finalizar isso aí mesmo que já tá grande o vídeo já. Hoje já tá dando quase 50 minutos, provavelmente já é o segundo vídeo aqui já. É, pode ser que já Pode dividiu. ser, não sei, galera. Então, ó, isso daí, galera. Se você quer alguma lenda específica, deixa no comentário que a gente vai ver. Sobre o que a gente ia falar do campo de batalha, o canal tá na descrição. Agora vai acabar a quaresma, né? Não sei se no momento que tá saindo esse vídeo já acabou, pode ser que sim, né? Então, se você tem alguma lenda em específico, que não seja da quaresma, né? Deixa no comentário que a gente vai investigar, e se der a gente traz pra você. Espero que tenha gostado do vídeo aí, é um vídeo diferente, um vídeo a gente contando umas histórias. Fazia tempo que a gente não trazia esse tipo de conteúdo pra vocês aqui. Espero que algum de vocês tenha ficado com um pouquinho de medo, pelo menos aí, né? Que esse é o intuito, certo? Certo. Bom, então é isso, e até o próximo vídeo. Caçadores das sombras que vai te caçar. Se nossa equipe pegar, ela não falha. Aperta o gatilho pra salvar os nós. Se é tropa CS, temos medo de nada. Aqui na caçada só tem lenda rara. Toda equipe, proteção é dobrada. Só tem pitbull, os moleque de raça. Tamo de Kombi, lendas atrás do perigo. Camisa CS, radinho na cintura. Fomos na mata, caçamos a bruxa. Passando voado na noiva fantasma. Sentamos o dedo e não ligamos pra nada.